Eu queria que vocês fechassem seus olhos, a gente vai orar mais uma vez, para a gente começar a falar um pouquinho daquilo que Deus espera de nós, amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai, na tua igreja, Deus, por todo o direcionamento, Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós, como igreja, venhamos estar engajados em tudo isso, Deus, para que o propósito que o Senhor colocou seja cumprido, Deus. Essa noite, Pai, eu me coloco diante da Tua presença, reconhecendo que não sou nada, não sou ninguém, Pai, sou pecador e que não sou nem merecedor, Pai, de estar aqui nesse altar para levar a Tua palavra. Eu te peço perdão, Senhor, pelas minhas falhas, pelos meus pecados, mas eu clamo a Ti, Pai, que Teu Espírito Santo possa usar a minha vida mais uma vez para levar essa mensagem, Deus, e que não saia nada de mim, mas que o Teu Espírito Santo possa conduzir esse culto, Pai. É isso que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Nós estamos, né, estudando Atos, já faz alguns cultos que a gente vem falando de Atos. Eu estava lendo, né, essa passagem de Atos 18, a gente vai ler ali do versículo 1 até o 23, então já abra sua Bíblia, Atos 1, a partir do versículo 1 até o 23. O que me chamou a atenção e o que o Espírito Santo de Deus ministrou meu coração em relação a isso, foi que muitas vezes quando nós estamos lendo o livro de Atos, a gente vê os apóstolos, né, os discípulos desenvolvendo aquilo que Deus tem para a vida deles, e muitas vezes a gente foca na vida deles e acaba muitas vezes tirando o foco de quem é Cristo, né? Por exemplo, Paulo foi preso, foi açoitado e tal, a gente foca na imagem de Paulo cumprindo aquilo que Deus estabeleceu. E muitas vezes não acaba esquecendo qual que era a missão de Paulo para fazer aquilo. E nesse capítulo de Atos 18 é muito legal, porque Jesus ele se revela a Paulo mais uma vez, trazendo a ênfase de que Paulo estava fazendo a obra de Cristo. Paulo não estava fazendo a obra dele, ele não estava fazendo algo para ele estava fazendo aquilo para levar o evangelho de Jesus. Então a gente precisa entender isso. Muitas vezes a gente vê a história de Pedro e fala, uau, Pedro, né? Uau, Paulo, uau, né? Os apóstolos ali, e acaba tirando o foco que é Jesus, né? E a gente precisa entender um pouco sobre isso. Então eu vou ler lá versículo do 1 ao 4, né? Não vou ler o texto todo, porque fica muito maçante e a gente acaba passando. Eu vou ler de pouco em pouco e aí a gente vai falando um pouquinho sobre isso, amém? Então, Atos 18, do versículo 1 até o 4, diz assim: Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então aqui do versículo 1 ao 4, Paulo ele continua ali a sua viagem para levar o evangelho de Cristo. Então ele chega ali na cidade de Corinto e ele encontra esse casal. E ele se aproxima desse casal. E o interessante desse começo ali que Paulo tem com esse casal é que ele começa a trabalhar junto desse casal. Muitas vezes a gente tem a falsa impressão ou até o pré-julgamento que o pastor ou que o pregador ou que aquela pessoa ela precisa estar vivendo somente na obra de Deus. Quando até mesmo Paulo trabalhava no modo secular. Vocês conseguem entender isso? Paulo ali, quando ele encontra esse casal, eles trabalhavam, Paulo também trabalhou junto. Muito provável que Paulo precisava dos recursos desse trabalho também, para que a obra avançasse. Da mesma forma, o pastor sempre fala aqui, ele tem seu trabalho, eu tenho meu trabalho, a gente não vive somente de trazer, né, ou pregar, ou estar como pastor ou pastoria. Nós temos também que ter o nosso trabalho porque a gente tem que ter a responsabilidade com a nossa casa. E é legal isso, assim, porque muitas vezes a gente tem essa falsa visão, né? Muitas vezes, eu até pensei nisso também e questionei a mim mesmo em relação a isso. Poxa, mas o pastor ele tem que estar comprometido 100% na obra. Mas não, cara, uma mentira do diabo que coloca na nossa mente, porque nós temos a nossa família também. Nós temos
temos que cuidar daquelas pessoas que estão próximas da gente. Não adianta cuidar das ovelhas ou do rebanho ou do que você pensa em chamar e acabar perdendo aqueles que estão na sua casa. A gente precisa entender isso. E é muito disso que o pastor tem trazido e colocado para nós, essa maturidade espiritual que nós precisamos ter como cristãos. A gente precisa ter essa maturidade, que a gente precisa viver aquilo que Deus espera de nós, aonde Ele nos colocar, aonde a gente está. No capítulo anterior de Atos, Paulo ele foi ministrar lá para os magistrados da outra cidade. Porque ele era um cara culto, ele era um cara que entendia de leis e Deus colocou ele naquele lugar. Assim, cada um de nós, aonde Deus nos coloca, ali é a oportunidade de expressar o amor dele através do nosso testemunho e levar o evangelho dele. Ser discípulos aonde nós estamos. Na nossa casa, no nosso trabalho, na faculdade, no trânsito, no ônibus. Amém? Paulo ele chega ali, ele encontra, Áquila e Priscila e ele começa a ter um relacionamento com aquele casal. Ele começa a ministrar aquele casal, ele começa a viver junto com aquelas pessoas. E ele fala de Jesus para aquelas pessoas e aquelas pessoas elas creem no evangelho de Cristo. O ênfase de Paulo sempre foi Cristo. E é isso que eu quero falar essa noite. Eu vou focar muito nisso. Porque a gente precisa entender que a nossa missão não somos nós. Não é para que nós venhamos a ser exaltados, mas é para que Cristo seja exaltado. Essa é a missão que nós temos. Paulo vivia isso muito. Quando Paulo chega ali e ele conhece aquele casal, Jesus ele já tinha preparado o trabalho que Paulo ia ter, as pessoas com que Paulo ia estar junto. E isso me faz refletir que sempre quando Deus tem algo para nós, quando Jesus espera algo de nós, Ele vai preparar o momento. Ele vai preparar o ambiente, Ele vai preparar as coisas. Por isso nós temos que ter ousadia de falar do amor dele. Paulo vivia dessa forma. Cristo ele já tinha preparado os corações daquele casal, já tinha preparado os recursos que Paulo necessitava através do trabalho que Paulo desenvolveu ali, construindo tendas. Então vamos lá. E é algo interessante, eu não sei se vocês pensam da mesma forma, mas eu fico pensando assim, poxa, Paulo era um cara que era culto, era estudado, ele falava com os magistrados, mas também construía tendas, fazia serviços manuais. Talvez esse serviço não seria um serviço tão bem visto assim. Vamos colocar assim, um juiz, um desembargador, um advogado, talvez tenha mais prestígio do que um motorista de aplicativo. A gente precisa quebrar esse preconceito, porque cada um foi colocado naquilo que é onde Deus espera. Nós temos advogados aqui na igreja, nós temos motoristas, nós temos vendedores, nós temos cada um, e cada um foi inserido onde Cristo espera que cada um de nós desenvolva aquilo que Ele colocou nos nossos corações. E como que a gente vai falar de Jesus se a gente não conhece a Cristo? Basicamente, tudo aquilo que a gente tem aprendido de Atos é aquilo que nós aprendemos e aplicamos para levar o amor de Deus. Os apóstolos, eles aprenderam, eles viveram, eles tiveram experiências e eles replicaram aquilo que eles estavam vivendo. Como nós temos vivido dessa forma? E aí uma pergunta que eu faço para cada um de nós, ou para você, se pergunte para você mesmo. Como você tem agido naquilo que Deus colocou nas suas mãos? Aonde Deus inseriu você? No seu trabalho, na área que você atua? Qual é a tua postura? Qual é o teu testemunho de vida que Cristo espera que você desenvolva? Como que está esse processo? É isso que a gente precisa se questionar. Eu muitas vezes tenho me questionado em relação a isso. Como eu tenho me comportado? Será que eu estou vivendo com ousadia para falar do amor de Jesus às pessoas que têm entrado no meu carro? Será que eu tenho expressado o amor de Cristo através da minha vida com o meu testemunho? Porque não adianta a gente estudar a palavra, a gente orar, a gente falar que é cristão, mas não viver como um cristão. E aqui eu não estou falando de uma igreja ou de ser evangélico, é de nós mesmos, como que está sendo as nossas atitudes. E tudo aquilo que a gente faz, que seja para a honra e glória de Cristo, amém? Então, Paulo, ele sabia muito bem aquilo que Jesus esperava dele. E muitas vezes, lendo o texto não é muito claro em relação a isso. Mas eu creio que Paulo, ele tinha suas dúvidas, ele tinha os seus medos, e muitas vezes ele pensava em desistir, assim como cada um de nós, ser humano.
Nós somos seres humanos, as nossas limitações, os nossos medos, as nossas angústias, as coisas que nós vivemos no dia a dia, elas sempre vão implicar nas nossas atitudes. E o medo é algo que acontece na nossa vida. O medo, a angústia, o desânimo, a depressão, isso é algo que acontece. Eu passei por uma depressão há pouco tempo que, cara, eu tive vontade de suicídio. E é algo sério. E aí a gente precisa entender quem nós somos em Cristo e voltar a viver isso. Muitas vezes nós não temos nem força para retomar. E aí Deus coloca pessoas do nosso lado que vão levantar, vão trazer para perto. Eu acredito que esse Áquila e essa Priscila que foram um desses com Paulo. No momento de desespero de Paulo, eles falaram: não, vem aqui, venha trabalhar com a gente, venha, vamos fazer tenda aqui, aquilo ali. Cara, foi fluindo de volta para Paulo desenvolver aquilo que ele precisava fazer. Na nossa vida, da mesma forma. O que nós não podemos viver, como que eu posso dizer assim, é se fechar e não dar abertura para que as pessoas possam nos ajudar. Se eu não tivesse pessoas que oraram por mim, que estenderam a mão, que estavam do meu lado, talvez eu não estaria aqui. Porque a gente precisa disso, é viver aquilo que o pastor fala, a igreja. É não esse barracão, não o próximo barracão, não o próximo nada. É nós como uma família. E muitas vezes nós somos muitos falhos em relação a isso. E cada um aqui tem a relação com algumas pessoas, nem todos são conectados juntos assim, mas cada um tem aquilo ali e é legal isso, e precisa ser desenvolvido. O pastor falou outro dia em relação ao pastoreio, né? Ah, o irmão me mandou uma mensagem, porque faz tempo que o senhor não me fala comigo, que não sei o que lá. Mas quando foi que a gente mandou uma mensagem? Quando foi que a gente perguntou? Porque muitas vezes é isso que acontece. Nós queremos cobrar algo que nós mesmos não fazemos. E cadê o senso de justiça de Deus nas nossas vidas? Cadê o testemunho, né? E é preciso que a gente entenda isso, para que a gente venha viver como uma igreja madura. Então, Paulo, ele vai ali na casa de Áquila e Priscila e eles desenvolvem um trabalho. Eles começam a viver uma relação, uma comunidade ali entre eles. E provavelmente aquele casal fortaleceu Paulo. Talvez no momento de angústia, no momento de fraqueza, eu não sei. Ele era um ser humano, igual eu e você. Ele não era o Superman, o super-herói, não, nada disso. Ele tinha também. Daí no versículo 5 a 8 diz assim: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus, opondo-se a eles, blasfemando. Sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça, o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Então Paulo ali, ele continuou a sua missão, falando do amor dele. Aqui, mais uma vez, né, Paulo prega e uma família foi rendida a Cristo e foi salva. E, cara, como a gente tem se comportado em relação a isso? Quantas pessoas ao teu redor se renderam a Cristo porque você testemunhou aquilo que você tem vivido com Cristo e falou do amor dele? Quantas vezes você falou de Jesus essa semana para alguém? Ou orou por alguém? Ou talvez você está precisando de uma oração. Quantas vezes você pediu para que alguém te ajudasse em oração por uma situação? Nós somos muito orgulhosos, nós olhamos para nós mesmos. Paulo, com ousadia, ele pregava para os judeus, mas quando os judeus não queriam ouvir a sua palavra, ele ia para os gentios. E o que acontecia? Eles criam e eram salvos. Quantas pessoas nós temos levado a Cristo, através de apresentar Cristo a elas? Quantas pessoas a gente tem falado sobre o plano da salvação de Cristo? É algo que a gente precisa desenvolver em nós. Nós somos chamados a ser discípulos. E o que nós temos feito em relação a isso? Cara, essa semana eu estava estudando esse texto e eu comecei a me questionar a mim mesmo, que eu não tenho feito nada. Eu tenho sim falado do amor de Jesus para as pessoas que eu tenho oportunidade, mas ainda assim eu não tenho feito nada. E isso é uma responsabilidade minha, assim como sua. Quantas vezes você falou de Jesus para as pessoas essa semana?
Porque não faz sentido, vamos parar e pensar um pouco, não faz sentido a gente vir domingo a domingo aqui, ouvir aquilo que os apóstolos, os discípulos estão desenvolver em Atos e a gente não aplicar isso na nossa própria vida. Ou só eu que estou pensando dessa forma? Eu acho que a gente precisa mudar isso, mudar o nosso pensamento. Talvez você precise estudar mais em relação a isso para poder falar do amor de Jesus. Talvez você precise desse amor para poder começar a desenvolver algo. Mas a gente tem a oportunidade todos os dias de nos entregar aos pés de Cristo e pedir para que Ele venha e faça aquilo que é necessário, para que a gente viva um propósito que Ele colocou nos nossos corações. Às vezes a gente vive olhando tanto para as circunstâncias e para o nosso bem-estar ou nosso querer e acaba esquecendo aquilo que nós fomos chamados a ser, filhos de Deus, aqueles que testemunham sobre aquilo que Cristo espera. Muitas vezes a gente vem para o culto esperando uma mensagem, ou até eu já fiz muito disso lá atrás, assim, antes de sair de casa eu orava e falava: Senhor, que o Senhor venha com todo o seu poder e fale comigo de uma forma diferente no culto. E aí chegava aqui, nada acontecia, ficava frustrado, porque meu coração estava esperando algo que não era a vontade de Deus. Talvez na hora da adoração sentia uma emoção ali, expressava aquilo ali, e é legal isso, a gente precisa adorar o Senhor, expressar aquilo que a gente está sentindo. Mas na hora que a palavra está sendo ministrada, será que a gente tem prestado atenção para que a gente venha aplicar isso lá fora? E olhe como é poderoso esse estudo que a gente está tendo de Atos, mano, porque a gente precisa aplicar isso para as pessoas. Eu preciso voltar a ser ousado como eu era antes. Quem me conhece mais de perto sabe que, cara, eu não tenho muito, assim, eu sou meio louco. E ultimamente, sabe, eu preciso voltar. Vou dar um testemunho de algo que aconteceu comigo há um tempinho atrás. Eu e minha esposa, nós estávamos aqui no Banco do Brasil. Um maluco veio lá, pediu dinheiro, e daí eu falei que não tinha, né? Daí ele falou que eu era usuário de drogas. Falou: você tem cara de cheirador, não sei o quê. Falei: eu já fiz isso, mas hoje sou cristão, eu sou de Jesus. Não, primeiro ele chegou e falou assim: faz uma oração para mim, nem pediu dinheiro, nada. Faz uma oração para mim. Falei: faço. Eu acho que ele, sei lá qual pira, né? Ele perguntou: faz uma oração aí. Falei: faço, vem aqui. Daí pus a mão, orei. Ele olhou para mim e falou assim: cara, você tem cara de cheirador. Falei: não, eu já fiz, mas Jesus me resgatou e pode resgatar. E ele: eu creio. E começou a chorar, e a Tati, assim, tinha uma outra irmã, que é de outra igreja, que a gente conhece, que estava próxima, assim, eu vi que ela já estendeu a mãozinha naquela lá, glória a Deus pela vida dela, que é crente também, já estava na intercessão ali, e orando também, e eu orando, e as pessoas passando na rua, uma loucura, e aí eu orei, o cara até chorou, assim. Daí eu tinha uma garrafinha d'água, falei: tem uma água aqui, dei pro cara. Daí o cara saiu dali, passou uma senhorinha fumando um cigarro, o cara pediu um cigarro, a mulher deu, ele pôs na orelha. Eu falei: pô, cara, você acabou de orar, querendo uma mudança, e já tá dessa forma. E aquilo ali, o Espírito Santo me repreendeu, falou assim: cara, é no meu tempo, não no teu tempo. O teu papel é anunciar, o teu papel é orar, o teu papel é fazer isso que você fez. Independente, eu tava no meio da rua orando, e as pessoas passando, e os carros, e pensaram que era uma briga, sei lá, o que estava acontecendo, uma loucura. Mas a gente precisa viver isso. E aí eu volto a perguntar: para quantas pessoas você orou essa semana? Quantas pessoas você falou do amor de Deus? Para quantas pessoas você falou essa semana aquilo que Deus tem feito na tua vida? Porque a gente precisa ser transformado de dentro para fora e replicar isso. Paulo fazia isso. Paulo, ele pregava e as pessoas eram salvas através de Cristo. Paulo pregava Cristo. É isso que nós precisamos. Levar o amor de Cristo. E a palavra, quando ela é ministrada, ou quando você ora pelas pessoas, existem dois tipos de pessoas: as que vão aceitar aquilo como uma verdade sobre a vida dela, e ela vai parar e pensar um pouco o que está acontecendo, e as que vão rejeitar. E tudo certo. Porque quando a gente vai estudar aqui Atos, Paulo pregava, muitos rejeitavam e muitos aceitavam, e tudo bem. Às vezes a gente vai ser até oprimido por levar o amor de Jesus, por pregar o evangelho. Outro dia eu estava passando na Rua 15, eu vi um cara com uma caixinha de som e um microfone, e o cara estava lendo a Bíblia e gritando lá, cara. Eu falei: cara, que sensacional, velho. E nós não temos coragem de orar uns pelos outros. E o cara estava lá no meio da praça, pregando, sozinho.
As pessoas passando uma caixa assim, ó, e o cara lá. Será que é uma loucura da mente dele? Não, cara. Ele entendeu que ele precisa levar o amor de Jesus. Cada um de um jeito. E tudo certo. Amém? E o que a gente entende, assim, que, cara, não é a nossa eloquência ou a eloquência de Paulo em levar o amor e a palavra de Deus, nem nada disso. Era Cristo, era Jesus que fazia. Era o Espírito Santo que conduzia. Paulo, ele pregava tanto para os magistrados quanto para os gentios da época, né? As pessoas menos favorecidas. Mas quem tinha o poder era Cristo. Quem salvava era Jesus, não era Paulo, era Cristo. E é isso, sabe? Às vezes a gente pensa assim: ah, mas quem sou eu para falar do amor de Deus? Ou quem sou eu para orar pelas pessoas? Ou quem sou eu? Não, não é você, é Jesus, mano. É isso que a gente precisa entender. É Cristo através das nossas vidas e a gente expressando o amor dele. Não somos nós que convencemos alguém, é Cristo que convence. Não somos nós que salvamos alguém, é Jesus que salva. É Jesus é quem transforma. E isso precisa ser no nosso coração algo de dentro, sabe? E clamar por isso, essa transformação, essa ousadia, para a gente levar o amor de Cristo, onde quer que a gente esteja. Amém? Daí, agora, vamos continuar aqui, vamos ler o versículo 9 e 10. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Cara, que sensacional, isso é isso que a gente está falando. Talvez naquele momento, naquela circunstância, Paulo estava abatido. E ainda assim ele falava do amor de Cristo. E aqui Jesus ele se revela a Paulo de novo. E aí olha só o que o versículo fala. E esse versículo ele cabe a mim e a você. Não temas, pelo contrário, fale e não te cales, porque eu estou contigo. Se nós cremos que Cristo está conosco, se Jesus está com cada um de nós, por que nós temos medo de falar do amor dele? Por que nós temos medo de falar do evangelho dele? Por que nós temos medo de testemunhar aquilo que ele tem feito nas nossas vidas? É algo que a gente precisa entender e viver isso na prática. Ah, mas eu não sei nem falar. Cara, fala do teu jeito, as pessoas vão entender. A tua família vai entender, o teu vizinho vai entender. A gente precisa ser ousado, amém? A gente precisa falar aquilo que Deus espera de cada um de nós. Então Jesus ele aparece para Paulo em uma visão e fala isso para ele: não temas, fala e não te cales, porque eu sou contigo. Paulo, quando a gente vai estudar ali, a gente sabe que ele era um homem com muita fé. Paulo era um gigante de fé. E ainda assim, Jesus ele veio e precisou reafirmar isso no coração de Paulo. Quanto mais nós. E essa noite aqui é isso que Jesus está falando. É isso que o Espírito Santo tem falado nos nossos corações. Não te cales, seja ousado, continua, não desiste. Paulo provavelmente estava com medo. Quando a gente vai ver ali os capítulos anteriores ali, Paulo ele apanhou, ele foi preso. E provavelmente quando ele foi para essa cidade, veio algo na mente dele. No coração dele: ah, eu vou falar do amor de Jesus e vou ser preso de novo, vou apanhar. Ele estava com medo. E da mesma forma somos nós, temos medo, ainda que nós não somos presos ainda, né, por falar do amor dele. A gente tem essa liberdade, a gente pode cultuar o nosso Senhor aqui nesse lugar com liberdade, e ainda assim a gente se retrai, a gente se cala, a gente não entrega o nosso coração por completo. Mas aí Jesus ele vem e surpreende Paulo, ele fala, ele fortalece. E aqui eu queria falar algo para vocês, que Jesus ele está conosco em todo o tempo. Jesus ele fala para Paulo, né? Eu sou contigo, e da mesma forma ele fala para mim e para você. Ele é conosco. A gente canta canções aqui falando dessa forma e a gente se quebranta, né? Enche o nosso coração de esperança, mas na hora de pôr em prática tudo isso, a gente, cara, se retrai, a gente, ai, mas eu sou pecador, eu sou falho. Todos nós somos, mas a gente precisa se entregar aos pés de Cristo e voltar a viver aquilo que ele tem para nós. Quantos propósitos de Deus têm sido enterrados porque nós não temos coragem de levar o amor dele? Quantas pessoas lá fora estão se perdendo cada vez mais porque nós não temos a coragem de falar do amor de Jesus? Às vezes a gente não leva Cristo nem nos nossos corações. A gente precisa viver essa verdade de uma forma tremenda, cara. Sabe, nós vamos viver uma transição da nossa igreja que talvez para muitos vai ser um baque de realidade e vai precisar ter muita sabedoria para conversar com as pessoas. Mas nós sabemos para onde nós estamos indo, nós sabemos aquilo que Deus espera de cada um de nós. E é isso que importa, com ousadia, não tendo medo de dar um passo.
Porque isso que nós vamos fazer é dar um passo em rumo àquilo que Cristo espera de cada um de nós. E quantas pessoas vão estar engajadas nisso? Quantas pessoas vão ter a coragem de continuar aprendendo sobre Cristo e levando o amor dele? Porque é isso que nós temos feito de domingo a domingo, aprendendo sobre Cristo para que a gente possa replicar isso nas nossas vidas e lá fora. Se isso não está acontecendo, então a gente precisa orar e clamar a Deus para que Deus venha transformar o nosso coração. Amém? A gente precisa viver o evangelho verdadeiro, sem ter medo de falar a verdade. Às vezes eu queria falar umas coisas até mais assim, tipo, eu acho que quem me conhece e que caminha mais perto sabe do que eu tô falando. E ainda assim a gente tem falado uma verdade da palavra de Deus e algo que precisa ser gerado no nosso coração para que haja uma transformação. Aqui a gente não traz uma mensagem para elevar o ego ou trazer nesse sentido para ninguém, amém? A gente fala aquilo que realmente a palavra fala, aquilo que realmente Jesus espera. E o que Jesus espera de mim e de você? Ousadia. O que Jesus espera de mim e de você? Uma vida de retidão a Ele, uma vida de adoração a Deus, uma vida de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender todos os dias daquilo que não agrada a Deus. Não da boca para fora, mas de dentro do nosso coração e começar a viver algo diferente. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, nós seremos cobrados por isso. Jesus, ele preparou o caminho para Paulo e Paulo foi desenrolando. Chegou um momento onde talvez Paulo estava com medo e aí Jesus vem, se revela a ele e fala, cara, continua, não tenha medo, fala, prega a palavra. E aí Paulo continua. Versículo 11 ao 17 diz assim: E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordamente contra Paulo e levaram ao tribunal, dizendo: Este persuade os homens e adora o Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar quando Galho declarou aos judeus: Se fosse com efeito alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos, mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com essas coisas. Sempre quando a gente vai fazer algo para Jesus ou levar aquilo que Jesus espera de nós, muito provável que vai vir um ataque do inimigo contra as nossas vidas, ou uma seta, alguma coisa. Alguma coisa vai vir ao contrário daquilo que a gente está fazendo para Cristo. Porque da mesma forma que tem aqueles que levam a mensagem de Deus, também tem aqueles que oprimem a mensagem de Cristo. Quando a gente vai, não sei se vocês mexem Instagram, essas coisas assim, sempre tem aqueles que são a favor de algo e os que são contra. Os que são de direita e os que são de esquerda. Sempre vai ter uma divisão. E no mundo espiritual é da mesma forma. Sempre quando nós entendemos e começamos a ter um passo de fé para viver e cumprir aquilo que Deus espera de nós, uma retaliação ou uma opressão vai vir sobre as nossas vidas. E ali é onde a gente precisa estar firmado em Cristo. Independente da situação, eu vou continuar. Amém? Porque isso faz com que a gente prossiga. Paulo, ele falava do amor de Jesus independente das circunstâncias. Se ia ser preso, se ia se apanhar, se ia... Ele sabia os riscos que ele corria e ainda assim ele fazia. Nessa situação aqui, Paulo estava ministrando lá e os próprios judeus os acusaram para o juiz, para que o juiz prendesse, para que o juiz desse uma punição. Mas o juiz entendeu que os judeus que julguem as causas dos judeus, e eles não se opõem àquilo ali. E Paulo continua pregando. Ali eu entendo que foi um cuidado de Deus sobre a vida de Paulo naquele momento. Talvez Paulo estava com medo porque já tinha apanhado, já tinha sido preso, ele estava ali de volta, eles começaram a acusar, e aí Deus falou: Paulo, eu sou contigo, eu é que trago toda a provisão, fica tranquilo. Então, naquele momento, eu creio que veio uma intervenção de Jesus sobre a vida desse Galho, para que ele não se colocasse em oposição àquilo que ele estava fazendo. E ele ficou na dele. E quando a gente vai continuar o texto ali, Paulo, ele prega para esse cara e esse cara se converte a Cristo. Mano. Talvez o propósito era esse. Talvez o propósito do teu vizinho
Aceitar a Cristo é você falar do amor dele. Talvez teu amigo da faculdade, da escola, eu não sei. Talvez o cara que anda de skate com você, o cara que joga bola. Os inimigos, eles sempre vão tentar parar. Mas quando Cristo está na jogada, eles sempre vão fracassar, independente das circunstâncias. Outra coisa, hoje a gente tem a liberdade, né? Falei isso agora em mesmo. De poder falar do amor de Cristo sem ter repressão ou ser acusado ou ser preso, mas vai chegar um momento que, e não vai ser muito distante, que se você falar que é um cristão, você vai ser perseguido. Está muito próximo de acontecer. O nosso país ainda tem essa liberdade, mas tem outros países que já não existe isso. São mortos, são perseguidos e ainda assim eles pregam a palavra de Deus. E nós não temos coragem de falar por mão, cara. A gente precisa sair essa noite daqui com essa verdade. O que eu tenho feito em relação àquilo que eu tenho aprendido com Cristo, para que eu venha pôr em prática na minha vida e na vida das pessoas que estão ao meu redor. Porque Paulo ele fazia isso. A gente entende que a igreja de Cristo ela nunca teve mercê de homens, né? Porque o evangelho sempre foi pregado, sempre foi anunciado. Quando a gente vai estudar um pouco sobre os países que são onde os cristãos são perseguidos, Deus ele sempre ainda protegeu aquele povo, ainda que ele sofresse repreensões ou sempre tinha um ou outro que falava amor e o evangelho ia propagando e ia crescendo cada vez mais, porque homens de coragem homens tiveram a coragem de levar o amor de Jesus. E aí eu volto a perguntar, e isso é uma pergunta que eu faço para mim mesmo também. Cara, o que nós temos feito com o Evangelho de Cristo? A gente sai da nossa casa num domingo frio, vem aqui, aprende da palavra, vê aquilo que os discípulos faziam e nós não aplicamos isso nas nossas vidas. Nós precisamos ter uma mudança na nossa mente, no nosso coração e levar o amor de Cristo. Isso precisa ser uma realidade para nós. Jesus, ele vai nos respaldar de tudo isso. Daí lá para a gente já ir finalizando, versículo 18 ao 23 diz assim: Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim despediu-se dos irmãos. Navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Secreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhes que permanecessem ali mais algum tempo. Não acedeu, mas, despedindo-se, disse: Se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso, chegando a Cesareia, desembarcou subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e da Frígia, confirmando todos os seus discípulos. Então Paulo ele continua, né? Ele vai lá, fica esse tempo com Áquila e Priscila. Eles têm ali esse relacionamento entre eles desenvolvem isso, depois eles viajam com Paulo. Paulo deixa eles lá na cidade, volta para Jerusalém e continua desenvolvendo o trabalho que Deus espera deles. E aí é algo que a gente precisa entender. O que nós temos feito com aquilo que Deus espera de cada um de nós. Ah, mas eu não sei o que Deus espera de mim. Eu não sei o que Jesus espera de mim. Sabe o que Jesus espera de você? Que você se entregue por completo. Que você tenha uma vida de retidão a Ele. E comece a viver aquilo que Ele tem para sua vida. Ah, mas eu não sei o que é. Sabe o que é? Levar o amor dele aonde quer que você esteja. Não em cima de um púlpito, não dentro da igreja, lá fora, com a tua família, com teus amigos, com as pessoas que estão próximo de você. Assim como o Espírito Santo tem falado muito no meu coração, aquilo que eu preciso fazer. Eu queria que, de verdade, você abrisse seu coração para essa palavra, sabe? Viver aquilo que Jesus espera de cada um de nós. Deus, ele tem algo poderoso. O que nós temos feito com o nosso testemunho? A gente entra naquele portão santo, ali é o portão santo. Você entrou para dentro ali, ó, na calçada, você já não é o marido mais que maltrata sua esposa, você não é mais o irmão que não consegue perdoar o seu irmão, você não é mais o filho que desobedece o pai, você chega aqui e senta como se fosse o santo, tentando passar uma imagem para os outros, quando na verdade, quando passar desse portão, clamar para que o Espírito Santo, através da mensagem, traga uma transformação na nossa vida. E como é triste a gente ver pessoas que quando passam dali para dentro,
começam a se comportar de uma forma diferente, sabendo que não é nada disso. E aí eu falo de mim mesmo, porque da mesma forma eu tenho minhas falhas, eu tenho meus pecados, aonde eu preciso me arrepender, e eu não tenho problema nenhum em reconhecer que eu sou falho, que eu preciso ter essa transformação, que eu preciso desenvolver isso dentro do meu coração. É isso que a gente precisa entender. É isso que a gente precisa mudar, sabe? Deus, ele sabe de todas as coisas. Infeliz somos nós, achando que nós podemos esconder algo de Cristo. Jesus sabe de tudo. E qual é o nosso comportamento? Essa noite ele está aqui. Jesus, ele está presente, Espírito Santo também. E ele está falando para cada um de nós, para que a gente não venha se acovardar, para que a gente não venha ter medo, para que a gente não venha se calar, porque ele está conosco. Eu queria que vocês fechassem seus olhos e começassem a pensar um pouquinho. O que foi que você deixou lá fora?